Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 31 minutos, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet, basta acessar Canção Nova SJC e você consegue nos acompanhar por lá também. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E o mês de fevereiro é marcado pela campanha Fevereiro Laranja, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a leucemia, tipo de câncer no sangue, e a importância da doação, muitas vezes, da medula óssea. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, em 2020, foram diagnosticados 10.810 novos casos de leucemia no país, sendo que 5.920 em homens e 4.890 em mulheres. Esse número, minha gente, foi em 2020, há 4 anos atrás. E o número, à época, já havia registrado um aumento de 31,8% em relação a 2019. A leucemia, como eu disse, é um tipo de câncer no sangue e o diagnóstico é realizado por meio de exames, como um hemograma ou então exames de medula óssea. Entre os sintomas da doença estão cansaço, queda de imunidade, hematomas, sangramentos, entre outros. E o diagnóstico precoce ajuda e muito na resposta dos tratamentos que vem evoluindo dia a dia. E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto que pode parecer algo muito pesado, muito difícil, né? Falar sobre leucemia, mas necessário, porque é através da informação que muitas vezes a gente passa a se observar melhor e cuidar um pouco mais de nós mesmos. E como é importante a gente ter profissionais que são da área, e hoje nós vamos receber uma hematologista que vai falar sobre a campanha e sobre os principais sinais, sintomas, tratamentos, evolução e como nós podemos colaborar para ter aí uma qualidade de vida. E você, claro, pode participar conosco. Nosso WhatsApp está liberado, 12 3019 8801. 12 3019 8801. Você tem alguma dúvida sobre a leucemia ou sobre alguma doença relacionada ao sangue, né? Vamos aproveitar a nossa convidada de hoje. Vamos falar também, você, né, que às vezes teve leucemia, está em tratamento. Conta pra gente a sua experiência. Será uma alegria para nós termos a sua participação. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer a nossa convidada de hoje, vamos saber como fica o tempo nesta sexta-feira. Mônica Maria conta pra gente. Ontem tivemos uma mudança no tempo, né, André? Deu até pra colocar um agasalho aí, dormir mais tranquilo, sem aquele ventilador, sem o ar-condicionado. Mas parece que hoje o mormaço já tá dando aí pra tirar o agasalho. Mas a Mônica conta pra gente o que os meteorologistas preveem para esta sexta-feira. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Vamos começar o nosso boletim do tempo nesta sexta-feira pelo Vale do Paraíba, onde, segundo os meteorologistas, devemos ter um dia de sol com muitas nuvens e chance de pancadas de chuva entre tarde e noite. Mínima de 17, a máxima fica em 24 graus em Jacareí e Caçapava.
No litoral norte, o dia também terá sol, mas com chance de pancadas de chuva a qualquer momento e também aí bastante nebulosidade, principalmente à tarde. Mínima de 21 e a máxima fica em 26 graus em Ilhabela e Caraguá. Já na Serra da Mantiqueira, o dia deve ser de sol entre muitas nuvens e com chance de chuva a partir da tarde. Mínima de 13 e a máxima fica em 21 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Abre aspas. Obrigada, Mônica, pelas informações. 12:00 mais 35 minutos. E como eu disse, hoje nós vamos falar sobre a campanha Fevereiro Laranja, né? Todos os meses aí nós temos uma cor e uma campanha, sempre alertando alguma doença, sempre trazendo aí a conscientização, falando sobre prevenção. E você talvez pode aí não ter se atentado que o mês de fevereiro, além do carnaval, que é o foco de muitas pessoas, é um mês também que fala bastante sobre a questão da saúde, principalmente a questão aí da leucemia, que hoje é o nosso assunto aqui. E para conversar conosco com muito carinho, estamos recebendo aqui mais uma vez em nossos estúdios a doutora Ana Carolina Mourão Torelli, ela que é hematologista do Hemacó, que é o Centro de Hematologia aqui de São José dos Campos. Doutora Ana, mais uma vez, seja bem-vinda, é sempre uma alegria poder conversar com a senhora e recebê-la aqui. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa, eu que agradeço a você e a Rádio Canção Nova pelo convite. E falar sobre esse assunto tão importante, né, doutora? Quando a gente fala, né, sobre câncer, né, eu disse aqui no início, pode parecer um assunto pesado. As pessoas ainda se assustam com essa palavra quando vai falar sobre leucemia ou mesmo sobre qualquer outro tipo de câncer. Aí as pessoas, elas ainda têm esse tabu com essa palavra, é algo muito pesado? Com certeza, Vanessa. No dia a dia a gente vê que o fato de receber, né, esse diagnóstico, a palavra leucemia, é uma coisa que assusta muito. E no primeiro momento eu peço até para o paciente não se assustar, né? A gente tem que olhar tudo com muita calma. A gente tem as leucemias agudas, mas a gente tem também as crônicas. Tem doenças hoje em dia que não necessitam de tratamento por algum período. A gente pode ter um acompanhamento médico, né? Tem doenças que a gente pode tratar com comprimidos, que o paciente tem uma chance de vida muito semelhante a quem não tem a doença, quando ele tem um bom controle. Então, a gente tem que se acalmar num primeiro momento, quando se chega esse diagnóstico, né? Sem dúvida, eu sempre falo que mesmo diante da situação delicada ou mesmo, né, de preocupação, né, receber um diagnóstico de câncer ou de alguma outra doença sempre realmente mexe com a gente, mas eu acho que nós como nunca devemos ter a esperança, né, ali, porque ela vai ajudar também a gente a seguir aí durante esse período, que a gente vai precisar de bastante força e esperança também, né, e fé bastante. Com certeza, e do apoio, né, com certeza, dos amigos e familiares, mas num primeiro momento, né, se acalmar, deixar a gente fazer esse diagnóstico adequadamente, sim, fazer um plano aí de tratamento, né? Pensar que hoje em dia a gente tem muitas possibilidades, com né? certeza. Não que seja fácil, mas a gente tem, sim, um caminho, né? A oferecer. Agora, você que quer participar conosco, eu vou repetir aqui no nosso WhatsApp, 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Você quiser mandar a sua mensagem, a sua pergunta aqui à nossa convidada de hoje, você pode mandar a sua pergunta em texto ou em áudio, né? Áudio não muito longo para a gente conseguir aqui atender todos os ouvintes, mas será uma alegria para nós termos a sua participação. E, doutora, falar sobre essa campanha, né? Fevereiro Laranja, eu comentei que a cada mês nós temos aí uma cor, né, para o mês, trazendo sempre uma ou duas doenças para a gente relembrar as pessoas sobre os sinais, os sintomas. É muito importante essa campanha. É uma campanha nova ou não? Ela já tem aí um tempo? Já tem um tempo, né? E para reforçar mesmo, né? Os principais sinais e sintomas, dar atenção tanto para as pessoas quanto até para os próprios colegas médicos, né? Sim. De quais são os sintomas importantes para encaminhar para a hematologia, que é a especialidade que cuida desse tipo de doença. E uma leucemia, né? Por que é tão importante a gente lembrar? Às vezes começa com sintomas até inespecíficos, coisas que a maioria das pessoas sentem no dia a dia. Um cansaço um pouco mais importante, às vezes uma infecção. E se a gente fizer uma orientação, uma avaliação adequada, rapidamente a gente já pode encaminhar e diagnosticar esse paciente, né? Por isso a importância da gente lembrar toda a população desse diagnóstico, né? E, inclusive, né, doutora, falar de hematologista, né, pode parecer algo muito comum nos dias atuais, mas tem pessoas que não sabem nem o que é, né?
Tem muitas pessoas que chegam e nunca ouviram falar da especialidade, mas a gente nós somos os médicos que cuidam de doenças do sangue, dos tecidos linfáticos, né? Então é bastante amplo. A gente cuida de casos de anemia, das mais diversas causas, de tromboses, de sangramento e também dos pacientes com câncer da parte sanguínea, né? Então é importante você Sim. aí que não conhecia, né, a especialidade aí ficar atento. Agora vamos falar sobre a leucemia, né, que por muitos anos a gente viu muito na imprensa falando, né, mas hoje parece que não se fala tanto de leucemia, infelizmente, porque como a gente disse, é um assunto muitas vezes que pode parecer algo pesado, mas é necessário essa informação, esse tipo de conteúdo para que as pessoas possam ficar atentas, né, mas o que é leucemia, assim, pensar, né, na coisa ali dentro desse padrão, né, da doença. O que é leucemia, doutora? A leucemia, Vanessa, ela é um tipo de câncer, tá? E a célula afetada é a célula da medula óssea. Então, dentro dos nossos ossos está a nossa fábrica do sangue. Dentro dos braços, das pernas, do quadril, é onde o nosso sangue é produzido, né, e liberado ali para a corrente sanguínea. E ele tem diversas funções. Então, a gente produz hemoglobina, que não vai deixar a gente ter anemia, né? Produz as nossas células de defesa, que combate as infecções. Produz as plaquetas, que são o nosso sistema de coagulação ali, que não deixam a gente ter sangramento quando tem um machucado, alguma coisa assim. E essas funções têm que estar em equilíbrio. Quando o paciente desenvolve uma leucemia, tem uma célula cancerígena nessa fábrica que vai tomando toda essa fábrica. Então, a gente tem uma falha dessa produção do sangue. Por isso, rapidamente, ele desenvolve uma anemia importante. E daí que vem aquele cansaço. De repente, já não consegue mais fazer as coisas que fazia, né? Uma inapetência muito grande. Começam febre, infecções, feridas na boca. De repente, um quadro de hematomas, sangramento na gengiva, sangramento na urina, as mulheres com um fluxo menstrual aumentado, fora do normal, né, juntos, esses sintomas juntos podem representar essa falha de produção do sangue, que acontece por conta da leucemia. E é tão interessante, né, quando a senhora explica sobre essa, né, dimensão dessa fábrica, dá exatamente para a gente ter realmente essa noção, essa linguagem, né? E muitas vezes, né, como é algo interno, né, a gente não vai perceber a não ser esses sintomas, Exato. né? E a senhora falou sobre o cansaço, né? E muitas vezes as pessoas podem pensar assim, nossa, mas tô cansado. Mas existe uma diferença. É como se fosse ali realmente o ápice do cansaço, né? Isso. De deixar a pessoa sem condições nenhuma. Exatamente. E a leucemia, a gente tem que prestar atenção que ela é uma coisa assim de uma instalação rápida, uma leucemia aguda, né? Então, semanas, dias, de repente, você vai começar um cansaço muito grande. Não é aquele cansaço, assim, do dia a dia, sabe? Que esperando o final de semana, assim, não, né? Cansaço realmente para fazer uma atividade. Sim. Você vai fazer uma caminhada que você estava habituada, você já não consegue mais, né? Fica pálida. Então, isso tudo numa instalação rápida. Não foi uma coisa assim, tô há 3 anos cansada, né? De repente, você enche daqueles hematomas, que são aquelas manchas roxas pelo corpo. Em geral, vem tudo junto, tá, Vanessa? Porque é uma falha total ali da produção do sangue. É como se fosse parando tudo ali, vai parando, né? Então juntam esses sintomas, né? A febre, as infecções, as feridas. Então, você vinha de uma maneira e tem a mudança, tá? De uma forma mais rápida. Questão de dias, semanas, assim. O paciente vai procurar, né? Porque não é uma doença que você vai ficar por meses, assim, sem conseguir diagnosticar, porque há realmente uma mudança dos sinais e sintomas. E por isso ficar tão atento, né? Porque às vezes, por exemplo, a gente pensar, né, na mulher, na questão do sangramento, às vezes, não, mas eu já tenho fluxo. Deve ser, aumentou um pouco mais, já é aumentado e esse mês aumentou um pouco mais. Pensar, às vezes, não, acho que é por conta da fase hormonal. É ficar atento e buscar ajuda, né? E pensar que é tudo assim, é um conjunto. Sim. Pensar que falhou a fábrica, né? Sim. Então, vai vir um sangramento com o cansaço, com as infecções, então tem uma mudança, né? A gente tem que prestar atenção e ver que tem uma mudança realmente da nossa saúde. Com certeza. E imediatamente procurar.
Agora, doutora, fala um pouquinho pra gente, preparando aqui a pauta, né, e vi que existem mais de 12 tipos de leucemia, é isso mesmo? Mas Isso tem as mais mesmo. comuns. Existem vários tipos de leucemia, porque na nossa fábrica tem vários tipos de célula. E dependendo da célula cometida, a gente vai ter o tipo de leucemia. A divisão mais comum que a gente faz são as agudas e as crônicas, tá? Então, as leucemias crônicas, ela vem daquelas células mais maduras. São quadros menos agressivos, né? São doenças que, em alguns casos, a gente pode somente acompanhar. Tem casos que vão ser tratados com medicações orais. Mas, em geral, não são aqueles casos que vão fazer internação, quimioterapia. Em geral, são casos de acompanhamento. Podemos dizer que seria uma leucemia um pouco mais leve, mesmo diante de todo o quadro? Podemos. Até porque tem pacientes com leucemia mieloide crônica, leucemia linfóide crônica, são esses nomes, né? Que vão viver como se não tivessem, né? Se fizerem um acompanhamento adequado. Hoje em dia nós temos essa possibilidade. Que bom. Tá? Muito diferente, apesar de ser leucemia também, tá? Da leucemia aguda. Né? Que aí a gente tem aquela célula muito imatura, muito jovem, doente, já tomando toda a nossa fábrica e causando todo esse estrago, né? E isso se instala de uma hora para outra, tá? Dias a semanas, como eu comentei, e aí sim exige, né, uma intervenção imediata. Agora, doutora, por exemplo, né, em relação a essa questão da leucemia, eu comentei aqui alguns números que foram lá de 2020, já eram assustadores, né? Um aumento bem significativo de 2019 para 2020, mas e falou sobre homens e mulheres. E os homens com maior número de casos do que a mulher. Existe realmente isso ou não? Foi ali realmente um dado matemático mesmo? São os dados que a gente tem no Brasil, mas também nos Estados Unidos, né? Sim. São, em geral, a gente vê um pouco mais em homens, tá? Não sei te explicar o porquê, a gente não tem essa resposta do porquê, mas ela é um pouquinho mais prevalente no sexo masculino. Olha só. Agora, em relação à idade, né? Eu acho que é uma preocupação de muitas pessoas, porque até não só a questão do câncer, mas outras doenças, né? A gente sempre está trazendo profissionais da área da saúde, né? E a gente até comenta sempre isso, que pensar em algumas doenças, há um tempo atrás, a gente pensava no idoso, né? Na pessoa ali a partir dos 45, 50 anos para mais. E hoje não. Hoje nós vemos a presença, o diagnóstico de doenças em pessoas muito jovens. Na leucemia, é assim também? A leucemia, como a gente viu, tem vários tipos, né? Então é uma doença um pouco heterogênea. Tem alguns tipos que são mais prevalentes em crianças até, tá? Como a LLA, que é a linfóide aguda, mas também pode acontecer em pacientes jovens a idosos. E algumas são mais comuns em idosos, né? Mas a gente vê a variação aí em todas as faixas. Mas se divide sim, mas também conforme a doença. Tem algumas são mais prevalentes em crianças e algumas mais prevalentes em jovens a adultos. Olha só. Agora, doutora, vamos, então, eu não sei se seria interessante a gente separar, falar um pouquinho sobre o diagnóstico da crônica e da aguda, né? Porque, como a senhora disse, a crônica, a pessoa até nem vai ter esses sinais, esses sintomas, assim, de uma hora para outra, é isso? Como é que é feito esse diagnóstico? Dentro das crônicas, as nossas duas principais são a linfóide aguda e a mieloide aguda. São nomes um pouquinho difíceis, mas só para a gente entender. Quando a gente fala de linfóide, a grande maioria dos pacientes descobre através de um exame de rotina. Olha só. Então, tem pacientes, assim, que não tem nem sintomas, mas a gente olha ali no hemograma, que é o exame inicial do sangue, algumas alterações celulares. E aí a gente vai seguir com a investigação para ver se é isso mesmo e entender se esse paciente vai precisar de um tratamento ou não. Para a mieloide aguda, o paciente, em geral, a gente descobre já com sintoma. Então, ele começa com aumento do baço, que vai sentir uma dor do lado esquerdo da barriga, aumento do volume da barriga, um pouco mais cansado, pode ter febre, pode ter perda de peso. E aí a gente vai partir para a investigação, né, adequada. E o diagnóstico vem daí. A leucemia mieloide crônica, a gente vai tratar o paciente com comprimido. Então, ele vai ficar na casa dele e vai vir nas consultas mantendo o comprimido. Quando a gente fala das agudas, a gente fala de um quadro mais urgente. Sim. Tá? Então, a pessoa vai estar ali, não tem, né?
não tem nenhum outro problema. De repente, ela abre esse quadro de um cansaço excessivo, pode ter febre, pode ter dor de garganta, feridas na boca, sangramentos na pele, na urina, palidez. E aí, com certeza, assim, vai passar, né, por uma avaliação e vai fazer o hemograma. O hemograma é o nosso primeiro exame de sangue, o mais simples, que vai mostrar como está ali o nosso funcionamento da medula, né? Como estão as nossas células. E ali, muito rapidamente, a gente já identifica a alteração, né? Olha só, então um exame de sangue, por pensar, né? Um simples exame de sangue, dá para ter essa noção. Dá para ter a suspeita altíssima, Olha né? isso. E é importante isso também para os colegas, né? Quando receberem esses pacientes, se tiverem parâmetros ali muito fora, o paciente está com sintoma, para solicitar rapidamente uma avaliação Sim. hematológica, para a gente ajudar a diferenciar, né? E quando a gente vê o paciente com esses sintomas, vê esse primeiro exame alterado, aí a gente tem que aprofundar a nossa investigação. Sim. E aí a gente parte para o exame de medula óssea. Que é um temido exame aí, doutora? Temido exame, mas que hoje em dia a gente faz, né, assim, com tranquilidade. Olha só. É um exame essencial, tá? Porque ele que vai mostrar pra gente exatamente como tá a fábrica. Então é dali que a gente vai tirar uma amostra da fábrica e tirar amostras pra gente fazer análises muito importantes, que vão dizer pra nós características dessa leucemia. Sim. Porque a gente tem dentro das leucemias algumas de melhor prognóstico, pior prognóstico, vai depender muito da característica genética dela. E a gente tem que fazer essa avaliação. Então, tem esse processo aí pra gente chegar nesse diagnóstico. E como é interessante, né, a gente entender, a doutora Ana tem uma linguagem muito simples e isso ajuda muito, doutora, que Deus a conserve com essa linguagem aí, que a gente consegue realmente entender isso, né, porque às vezes a gente pensa em leucemia algo muito complexo, e realmente é algo complexo, mas pensar na questão de um diagnóstico, às vezes a gente faz um exame de sangue, a gente banaliza tanto, né, tô colhendo um sangue aqui como se fosse nada, né, não ligo não, faço um exame de sangue, olha só, né, um exame de sangue, a senhora disse aí, consegue ter dimensão de como está essa fábrica ali dentro da gente, né? Não é o meu exame diagnóstico total, Sim. mas é o meu primeiro exame, assim, Sim. que vai me fazer uma porta suspeitar, de entrada, né? que vai me dar a direção do próximo passo, né? Então, tendo alteração no hemograma, tem que procurar o hematologista. E isso fica, como a senhora disse, né, de dica aí para os colegas profissionais, né, para que se atentem também a isso, né? Viu ali uma alteração, às vezes talvez não tenha nem relação com o que o paciente está relatando, mas eu acho que é tão importante você encaminhar, né, e eu relato aqui a minha experiência pessoal, né? Eu fiz um exame num profissional, né? Deu uma alteração, não tinha nenhuma relação com porque eu estava indo ali, mas ele falou, olha, procura um especialista, eu vou te encaminhar para o hematologista. Cheguei, a gente achou, né, descobrimos o que tinha ali, não era, graças a Deus, nada grave, mas tratamos e tá tudo certo. Olha para você ver, esse cuidado, né, do profissional de falar, olha, não é nada, não tem a ver comigo, mas te encaminho para quem é responsável. Ter isso, né, e a gente também, enquanto paciente, ficar atento, né, viu ali, tá diferente, né, porque a gente é um pouco médico, né, eu brinco, né, que todo mundo quer ser um pouco médico, olha ali as referências, viu que tá diferente, questiona o profissional, olha, mas aqui não tá diferente, né, pra ele explicar também, né, doutora? E essa é a nossa função, Sim. né, orientar, explicar, hematologia, a doença é complexa, né, a especialidade, mas a gente tá ali pra isso, pra ajudar a diferenciar. Se a gente tiver os sinais, né, do paciente, tiver o exame juntando as duas coisas, a gente é capaz de fazer Com certeza. uma avaliação adequada, E né? como é importante essa avaliação adequada, muitas vezes precoce, né? Exatamente. Então é muito importante essa orientação para procurar. E às vezes, como a gente vinha falando, né, as pessoas não conhecem a especialidade de hematologia, né? Às vezes não é tão comum, mas é muito importante a gente conscientizar. E, inclusive, né, é importante a gente reforçar também, né, que essa questão do exame ali é um exame inicial, mas essa questão de você também relatar o que está sentindo, porque às vezes o exame está até ali dentro dos parâmetros, mas se você não está bem, não é só a leucemia que existe, existem muitas doenças relacionadas ao sangue também, né, doutora? Com certeza. E aí vai precisar da avaliação médica, porque a gente vai precisar conhecer, examinar, Sim. unificar
justificar o que a gente está vendo com o exame clínico, né, com o exame laboratorial, para a gente poder fazer uma hipótese. Com certeza. Então, vai precisar passar em consulta. Tem uma participação que chegou pra gente aqui, a pergunta é: boa tarde. É o Marcos Lira, nosso ouvinte de todos os dias aí, tava de férias até ontem, deve estar de férias ainda, mas tá lá acompanhando. Um abraço pra você, Marcos. E ele faz uma pergunta muito interessante, que eu acho que muitas pessoas já devem chegar no consultório com essa pergunta. A leucemia é hereditária? Então, a leucemia, ela é muitas coisas dentro da leucemia, né? Grande parte delas não é hereditária, no sentido assim, você desenvolveu ao longo da vida, você não ganhou isso do seu pai ou da sua mãe, tá? O que acontece? Você nasceu sem esse problema, ao longo dos anos, né, pode irem acontecendo mutações, então essas células vão passar a se dividir de forma errada e gerar essa leucemia. Grande parte das leucemias acontece dessa maneira. A gente tem um grupo pequeno que tem sim mutações compartilhadas, que tem um maior risco sim familiar, então pai, irmãos, né, de desenvolverem a doença, mais pessoas na família, mas é a menor parte. A grande maioria desenvolve isso ao longo da vida, sem relação com o pai e com a mãe. Então vamos pensar aí muitas vezes, né, que eu acho que deve ser a preocupação de muitas pessoas, porque é importante também a gente entender que hereditário e genético são coisas diferentes, né? Exato. Genético, a pessoa é da genética da pessoa, do próprio organismo. Isso, doutora? Me corrige a aí. sua parte de mutações, né? De genes mesmo. Você, né? Tem. Por inteiro. Né? E o hereditário é isso, às vezes herdar da família, né? Alterações herdadas da família, que vão passando ao longo da família. Tem sim, tá? Uma parte das leucemias que tem essa questão maior familiar, mas não é a grande maioria. É um grupo menor ali, né? É um grupo menor. Mas como eu disse, eu acho que a preocupação de muitas pessoas é isso, né? Se tem um familiar, né? Às vezes o pai, a mãe que teve leucemia, e aí já chega lá rapidamente, doutora, meu pai teve leucemia, minha mãe tem leucemia, devo me preocupar? As pessoas devem ficar atentas? Devem ficar atentas sempre à saúde, mas não é obrigatoriamente porque o seu pai ou sua mãe teve que você também vai ter. Na verdade, a grande pânico, então. maioria vai desenvolver isso ao longo da vida. Mas é importante buscar, mas sem pânico, né? Sem pânico. Muito bem. Hoje nós estamos conversando com a doutora Ana Carolina Mourão Torelli, ela que é hematologista do Hemacor, o Centro de Hematologia aqui em São José dos Campos, falando sobre o Fevereiro Laranja, né? Esse mês aí de conscientização sobre a leucemia, esse tipo de câncer no sangue, a gente está entendendo aqui, né? São diversos tipos, mas estamos dividindo aí entre crônico e agudo, e a doutora bem explicando pra gente aqui, pra gente ter essa dimensão e, claro, a importância, né, da informação para que você fique atento aos sinais, em caso de sinais aí mais graves, buscar ajuda, não ficar esperando não, minha gente, vai passar, não vai, procura a ajuda de um profissional, porque a cada dia ali faz diferença, às vezes no seu diagnóstico precoce, no seu tratamento, e a gente está conversando sobre esse assunto. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já com as participações. Não saia daí. 1h mais 1 minuto, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024, e hoje o programa recebe a doutora Ana Carolina Mourão Torelli, ela que é hematologista do Hemacor, Centro de Hematologia aqui em São José dos Campos, falando sobre a campanha Fevereiro Laranja, que faz aí a conscientização, que traz a conscientização sobre a leucemia. E hoje nós estamos entendendo um pouquinho mais sobre essa doença, né, que muitas vezes, né, nos traz aí um certo peso, pensar em leucemia, em câncer, mas que é tão necessário, que é tão importante a gente ficar atento, né, aos sinais aí, também aos sintomas, e gente, sempre cuidar da saúde. Eu brinco que às vezes a gente precisa ali, né, mesmo estando bem, tem que fazer aquele check-up, ir ali, fazer os exames, tá tudo bem? Como é bom a gente ouvir do profissional assim, né, doutora? Tá tudo certo com o seu exame, né? Sim. A gente também fica tranquilizado com isso, e acredito que vocês também profissionais, né? Com Por certeza. isso que é importante a gente buscar o quanto antes fazer aí os nossos exames. Eu falo que prevenir, não tem melhor ditado que prevenir é o melhor remédio, né? Com certeza, concordo, Vanessa. Agora, doutora, conta um pouquinho pra gente. A gente falou aí sobre, então, né? A gente está tendo essa aula hoje com a doutora Ana Carolina aqui sobre a leucemia. Então, tem a aguda e a crônica, nós entendemos bem aí a diferença, né? Mas em relação ao tratamento, né? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho pra gente, porque eu acho que além da palavra leucemia, que assusta, pensar, né, em
quimioterapia, radioterapia, transplante, essas palavras também causam um certo temor aí nos pacientes, né? Com certeza. Então, pensando nas leucemias agudas... São as mais graves, vamos pensar mais graves, assim, né? As crônicas vão ser em consultas, né? Que a gente vai definir, mas grande maioria dos tratamentos são comprimidos, que o paciente vai tomar em casa, vai voltar pra gente reavaliar e o paciente vai seguindo a vida, normal, tá? Mas quando a gente fala de uma leucemia aguda, a gente tá diante de uma doença grave e de uma doença que necessita de um tratamento urgente, né? E o paciente, assim, tem uma jornada aí pela frente, diante de um diagnóstico como esse, né? Uma das primeiras avaliações que a gente faz, né, é saber se esse paciente vai receber um tratamento mais ou menos agressivo, tá? Isso depende de vários fatores, como a idade, a presença de outras doenças, né? Então, se é um paciente que já teve AVC, diabetes, fuma cigarro, tem o alcoolismo, a gente já tem mais dificuldade de fazer um tratamento mais agressivo, né? Mas pensando aí num paciente mais jovem, no primeiro momento, esse paciente vai ser internado, ele vai passar por diversos exames, tá? De sangue, de imagem, a gente vai ter que fazer o exame de medula óssea para confirmar toda essa doença, entender as características, e aí a gente vai partir para a quimioterapia. A grande parte dos nossos protocolos é com quimioterapia. Raros casos, em algum momento, a gente vai usar radioterapia, mas não é o nosso padrão. A grande maioria vai fazer quimioterapia na veia, tá? Essas quimioterapias, elas são agressivas, elas são fortes. E é por isso que o paciente tem que ficar internado e isolado, né? Então, ele vai ficar ali no hospital, com todos os cuidados, né, para essa fase, porque quando a gente faz a químio, a gente vai terminar ali de tirar toda a defesa que ele tiver. Né? A gente vai ter um período sem imunidade. E é um período que tem muito risco de infecções, de complicações, né? Então, muito sensível, muito né? sensível. Então, é uma fase que a gente fala de imunossupressão muito importante, né? Então, ele tem que passar esse primeiro 3 semanas, um mês internado, para que a gente consiga fazer esse tratamento e depois essa medula vai se recuperar. Quando a gente tirar ali as células da leucemia dessa fábrica, a fábrica vai voltando ao normal, tá? E, em geral, a gente prossegue com ciclos de quimioterapia e para alguns pacientes a gente ainda vai encaminhá-lo para um transplante de medula óssea, tá? São todos? Não. Isso vai depender muito das características da doença. Tem então, doenças, precisa daquele aqueles exames exames que a gente fez no começo, sim. Exatamente. Porque se é uma doença que tem uma característica para nós mais agressiva, tem que fazer o transplante. Mas tem doenças que não precisam. Então, não é uma sentença, tá? Vai ser caso a caso, né? E o transplante daí já é uma segunda etapa. Esse transplante, em geral, vai precisar de um doador, tá? Então, é um transplante halogênico que chama. E a gente vai encaminhar para toda uma segunda etapa de avaliação. Buscar doador, avaliar a paciente, internar, fazer novos protocolos, né? Tem uma dúvida que sempre perguntam se é cirurgia, daí vai chegar no momento da cirurgia. Não é, tá? Quando a gente fala em transplante de medula óssea, o que o paciente vai receber é uma bolsinha com as células, que é muito parecido com uma bolsinha de sangue. Olha só! É. E às vezes a pessoa não faz nenhum cadastro para ser uma doadora de medo, né? Exato. Mas na hora de receber não é cirúrgico. Gente, olha isso. É a bolsinha, né? Claro que é muito complexo, tá? Tem Sim. toda a quimioterapia, tem todos os riscos. Mas é algo que é feito no quarto ali do paciente. É uma bolsinha com as células, com a medula, né? Então, não é cirúrgico, não. E aí, depois tem todo o processo de recuperação. Então, essa é uma das possibilidades, uma das jornadas que a gente tem. E acredito também, doutora Ana, que muitas pessoas, né, até diante disso devem se perguntar, mas tem algum exame que consiga prevenir a leucemia? Ou tem como eu prevenir a leucemia? Não tem. Não temos. A gente tem essa pergunta, acho que é comum, porque para câncer de mama a gente faz mamografia, sim. O homem faz o PSA, avaliação urológica para ver a próstata, mas para leucemias a gente não tem um exame de prevenção, né? É uma doença aguda, né? Se eu fizer um hemograma hoje, não garante, né, que a gente não vá desenvolver.
A nossa maior orientação nesse contexto, já que a gente não tem um exame de prevenção, é que a pessoa se cuide da saúde como um todo, né? Diminua os fatores de risco, não tenha o tabagismo, não tenha abuso de álcool, pratique atividade física regular, cuide do sono, cuide de alimentação. Isso é o que vai manter a nossa saúde, porque não é um tipo de doença que dá para eu diagnosticar com exame de prevenção. E olha que interessante, né, doutora, falando sobre essa questão dos fatores de risco, né? E hoje, né, sempre quando a gente vai falar de algum tipo de doença, parece que virou até, né, algo clichê, mas todo mundo fala, né, sobre qualidade do sono, alimentação, atividade física, qualidade, né, da psicológica, tudo isso parece que está ali integrado, parece uma coisa, uma receita pronta, mas é tão interessante pensar quando a senhora fala que o nosso, né, é a fábrica do sangue, então pensar que o nosso corpo é uma máquina e para funcionar bem, toda máquina precisa ali, por exemplo, muitas vezes da energia. Vamos pensar que a grande maioria, né? Claro que hoje em dia tá moderno, tem umas que é por bateria, mas vamos pensar que precisa da energia. A rádio precisa da energia, né, André? Senão não funciona. Vamos pensar assim que o nosso corpo precisa da atividade física, da boa alimentação, né? De alguma forma a gente ter essa questão com o sono, que a gente não dá muito valor e é muito importante. Então não tem jeito, né, doutora? A gente tem que fazer a nossa parte para tentar de alguma forma coibir essa situação, né? Com certeza. Se um dia, né? Se caso venha a surgir uma doença, sim, quanto mais saudável a gente tiver, melhor capacidade a gente vai ter de enfrentar, né? Olha só. De passar por esse tratamento. Então, é uma recomendação essencial. Com certeza. Parece clichê, mas é a mais pura verdade, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Eu falo, a gente corre, mas não tem como, não gente. Tem como. A gente vai ter que fazer isso sempre, né? Doutora, tem uma participação que chega aqui pra gente. Doutora, boa tarde. Meu pai faleceu com mieloma. Teria que ter feito algum exame específico para descobrir essa doença? Ele nunca tinha ficado doente. Pro mieloma, até o que é mieloma, né, antes disso? Mieloma, ele também é um câncer, né? Como eu expliquei, a fábrica do sangue tem vários tipos de célula. Então, um dos tipos de célula dessa fábrica, que quando doente, se apresenta como a doença que chama mieloma múltiplo, que também é uma doença muito heterogênea. Então, pode ter várias manifestações, né? Formas mais ou menos agressivas. E também é uma doença que a gente não tem ainda recomendado fazer exames de triagem, que a gente fala, né? Como a mamografia, a coleta lá do Papa Nicolau, que é o nome mais comum, né? Então, pro mieloma múltiplo, a gente também não tem orientação de fazer um exame de rotina. É muito importante o mieloma múltiplo também, a gente ter o diagnóstico precoce, né? Às vezes, o paciente vai se apresentar com cansaço, uma anemia, uma dor nas costas, né? É porque o mieloma ele pode causar problema nos ossos, ele pode causar muita anemia, coisas que quem não tem um cansaço, quem não tem uma dor, né? Mas sendo uma coisa mais grave, que não melhora, que está diferente do seu habitual, você tem que investigar. E os colegas também. Anemia, dor nas costas, notou? Tem que lembrar desse diagnóstico para a gente tratar precocemente, evitar complicações, mas ter uma tranquilidade que também não era algo que deveria ter feito exames de controle, não. Antes não tinha como também. A gente ainda não tem essa recomendação. Mas no caso do diagnóstico também é um exame de sangue? Ou tem o mieloma específicos? Tem exames de sangue, né? Então tem vários exames específicos. De sangue? De sangue, mas também a gente confirma na medula óssea. Olha então é só. um outro exame que a gente faz aquela avaliação da medula. Porque também tá na fábrica. Eu Olha também só. vou ter que olhar essa fábrica para ver como que ela tá. Que interessante. Doutora, algumas perguntas chegando aqui. A Carol, ela é de Jacareí, boa tarde. Gostaria de saber, anemia não tratada pode virar leucemia? Acredito que seja uma das perguntas também bem comuns, né? Então, assim, quando a gente fala em anemia, a gente tem que ser cuidadoso, porque tem muitas causas de anemia, tá? A grande maioria é por falta de ferro, é uma falta de vitamina. E essa anemia da falta de ferro, ela não vai virar leucemia. Né? Uma anemia dessas, como anemia falciforme, não vai virar leucemia. Tem alguns tipos específicos, que é uma anemia que já está mostrando que a fábrica não tá legal. Essa sim pode se transformar numa leucemia. Por isso que assim, não dá nem para responder isso de forma sim ou não. Tem que avaliar a causa dessa anemia, tá? A maioria das anemias não tem relação com leucemia, mas algumas podem. Então tem que olhar com bastante cuidado. Olha só que interessante. Outra pergunta aqui. Doutora, sempre faço exames de sangue e gostaria de saber, leucócitos e plaquetas baixas pode indicar leucemia?
se sempre, né, pensando numa coisa mais crônica, eu não pensaria numa leucemia, né? Uma leucemia aguda, como eu expliquei, é uma coisa rápida, né? Ela vai ter que passar por consulta também, porque tem várias causas que podem alterar, né? Então, o sangue, às vezes, ele mostra uma alteração de algo que está acontecendo em outra parte do corpo. Então, às vezes, uma doença autoimune, um problema do fígado, do rim, né? Só com essas informações é difícil falar, mas sendo um quadro crônico, não pensaria, mas tem que passar por... Se tem alteração no leucócito na plaqueta, já tem indicação de dermatologista. E é até interessante isso, porque como a gente disse, né? Hoje nós estamos falando sobre a leucemia, mas, gente, olha, depois que eu conheci, né, a doutora Ana, também a doutora Leila, né? A gente faz contato com esse pessoal, a gente começa a entender que existem muitas doenças relacionadas ao sangue, né? Às vezes a gente se preocupa com a leucemia, mas às vezes é outra coisa, talvez uma doença não tão grave quanto a leucemia, né? Mas é importante a gente ficar atento. Teve alteração? Não pensa não, gente. Procura, né? Se você tem essa possibilidade, procura um especialista, né, E a gente vai ter que olhar caso a caso, Sim. porque não é só pelo exame, é pelo sintoma, pelas outras doenças, por remédios. A gente faz uma especialidade de muita investigação, de conversa, de examinar, pra gente conseguir pensar. Mas se tem alteração no leucócito na plaqueta, já pode procurar. Com certeza. Doutora, uma outra pergunta que chega pra gente aqui, bem interessante, né? Em relação, e acredito, né, que muitas pessoas possam aí ter essa dúvida, a nossa ouvinte Patrícia, ela diz o seguinte: doutora, ouvi uma vez que quem trabalha com produtos químicos, como poço de combustível, pintura de carro, enfim, produto exposto, né, acho que produtos químicos, tem que usar máscara de proteção porque isso pode ser um risco para leucemia. É verdade? É verdade. É verdade? Exposição a benzeno, a produtos assim, eles estão associados, porque essas substâncias são tóxicas para nossa célula, Deus né? do céu. Então elas podem sim ir causando alterações nos nossos genes, nas nossas células e favorecer, aumentar o risco de desenvolver uma leucemia. Não que a pessoa vá desenvolver, mas não, aumenta o risco. Então, né, para quem está exposto a agrotóxicos, produtos ali em posto de gasolina, todos esses produtos tem que usar aquele EPI, né, aquele produto aquele equipamento de proteção. Isso é essencial. Nossa, eu tô pensando aqui, eu nunca vi um frentista com máscara, só na pandemia. Em geral, assim, o contato ali, né, a inalação ali, sim, pode ser prejudicial. Tem as recomendações, cuidados, né, para cada tipo de trabalho, para cada tipo de exposição, claro, né? Isso já é pré-determinado. Não sei se para os frentistas teria obrigatoriedade, talvez não, mas para vários tipos de exposição, tem que usar, sim, os EPIs, que são os equipamentos de proteção. Óculos, máscara, avental, dependendo, é bem complexo. Interessante algo isso, que tem né? que se cuidar, sim. Até porque, assim, né, como a doutora colocou, né? Não que vá ter a leucemia, não é isso, mas aumenta o fator, né? É uma coisa a mais. E a forma dessa exposição. Sim. Se você trabalha, né, com todos os cuidados, não tá exposto, não tá em contato, não tá inalando, né? Não é pra ter problema, mas tem que ver a forma que você se expõe. Com certeza. Né? Hoje em dia já tem recomendações para tudo isso, Sim, né? até porque a gente pensa de EPI, a gente lembra só da indústria, né? Aquela mas coisa estrutural. Não, né? Mas às vezes não, né? A gente precisa realmente ter esse cuidado. Se a gente pode, de alguma forma, diminuir, né? Tem que fazer a nossa parte, né? Uma outra pergunta que chega pra gente aqui, a Celeste. Doutora, eu gostaria de saber, perda de peso é um sintoma importante na leucemia ou nem sempre o paciente perderá peso? Nem sempre o paciente perderá peso. Pode acontecer, tá? Mas nem sempre. Às vezes é uma instalação ali muito rápida, né? São coisas de dias a semanas. Então, não é o sintoma principal. Mas toda perda de peso tem que ser investigada, tá? Sim. Então, o que a gente, como médico, o que chama atenção pra gente? Uma perda de peso de mais de 10% de uma forma assim rápida. Então, você não fez dieta, você não mudou seu exercício, de repente perdeu 10% do seu peso. Pesava 100, agora pesa 90. Isso chama atenção. Com certeza. Tá? Então, isso pode demonstrar diversas doenças, não só da hematologia. Outros tipos de câncer, outras questões. Então, perda de peso que não foi por dieta, por exercício, por mudança ali focada para isso, tem que ser investigada. Com certeza. Acho que a gente tem que passar a se observar mais, né? Sim. A se atentar aos sinais, né? E olha só, gente, que interessante, né? A doutora falando sobre essa questão da leucemia crônica e aguda, né? É aquela história que a gente sempre pergunta, mas dá sinais, né? A gente, dá sinais.
Nem sempre, porque no caso da crônica, aí às vezes a pessoa pode estar ali, não está sentindo nada, fez um exame e apareceu uma célula, né? Então, realmente, a gente tem que fazer os nossos exames, buscar essa prevenção, esse autocuidado, né? E aí, claro que nos casos mais graves, como a doutora disse, é muito rápido, tem nem jeito, vai. E a grande maioria, doutora, já chega assim na emergência mesmo? É ali que começa esse tratamento? Chega. A gente recebe muito paciente porque foi no pronto-socorro com uma alteração. A grande maioria. Olha só. Na verdade, a grande maioria procurou porque não estava se sentindo bem, né? 1, 2 semanas ali, com hematomas, a pessoa mudou. E vem muitos casos de pronto atendimento mesmo. Com certeza. Tem uma participação em áudio aqui, André? Podemos ouvir? Boa tarde. Boa tarde, doutora. Eu queria saber... a gente, assim, dona de casa que mexe com cloro, limpeza, né? Lavando o banheiro, se tem algum risco. Obrigada. É a Lúcia aqui participando com a gente, doutora. Lúcia, boa tarde. Não que eu conheça para leucemia, mas tem o risco das outras questões, né? De contato com pele, às vezes um quadro alérgico, né? Então, não penso num risco direto ali para leucemia, né? Nessa exposição. Mas tomar o cuidado até para as outras coisas da saúde, né? Em termos de alergia, a questão inalatória, de respiração. Então, é um produto forte, né? Sim. A gente tem que, sim, tomar os cuidados. Ficar aí realmente atento, né? Essas coisas, porque às vezes uma tinta, né? Às vezes a pessoa mora próximo também a alguma casa. Fica atento, né, gente? Essas coisas não faz bem, né? Cuidados, né? Do dia a dia mesmo. Porque sempre, se não vai para um lado, vai para o outro, né? Prejudica um outro lado, né? Exato. Agora, doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho pra gente, né? Em relação ao prognóstico, né? Da leucemia. Porque eu acho que muitas pessoas, elas já chegam querendo saber sobre isso, né? E aí? Vai dar certo? Como é que vai ficar? Né? Eu vou ser curada? Como é que é isso dentro, né, desse tratamento ou mesmo desse trabalho de um hematologista? Quando a gente fala das crônicas, a gente pensa mais em controle do que cura, tá? Que é aquela que as pessoas ficam, às vezes, tratam em casa, com comprimido. Tudo. Para LMC, a gente... Assim, já tem até estudos para tirar o tratamento do paciente depois de uns anos. A gente está evoluindo muito, né? Tem muitas possibilidades, mas a gente pensa mais em controle, tá? Assim como o mieloma, que perguntaram precocemente. Sim. É uma doença que a gente pensa em controle, não em cura. Para leucemias agudas, a gente vai pensar em curar. Mas vai depender de muitos fatores, né? Então, do paciente, do tipo de tratamento que eu vou poder fazer para esse paciente, das características genéticas da doença. Então, aqueles exames do começo vão me dar muita informação, né? Porque tem alterações que são mais fáceis de curar e tem algumas que são mais difíceis de curar. Então, sim, tem chance de cura, um processo longo, tá? Mas sim, tem chance de cura, mas não podemos falar 100%, tá? Depende de muitos fatores, né? Tem tratamentos que a gente faz que são mais de controle, dependendo da idade do paciente. Então, é muito caso a caso, mas sim, a gente tem possibilidade de cura. E em relação a essa questão do tratamento do caso, né, da leucemia aguda, né, esse que a pessoa tem tem que ter uma atenção ali diferenciada realmente, não que a crônica não tenha, mas tá mais observado ali. Vai estar internada, vai né? Vai estar num processo, né? Nesse processo, né? A pessoa, ela fica ali todo o tratamento, precisa ficar todo o tratamento internada muitas vezes? Ela vai... Até por causa da imunidade, né? Então, ela vai internar para fazer as quimioterapias. Essas quimioterapias, como elas vão agir? Elas vão fazer toda a sua fábrica vai parar. Então, você não vai ter imunidade, as suas plaquetas também vão cair, você não vai produzir a hemoglobina, então você vai ficar anêmico, tá? E aí, você pode precisar de transfusões para te ajudar a se manter ali naquele momento, de antibiótico, de muitos cuidados. Então, a pessoa tem que estar no hospital. E depois que essa quimioterapia fizer o efeito, a medula vai voltando a trabalhar. E quando ela se recupera, a gente tem uma folguinha. Então, a gente vai dar alta para o paciente, ele vai ter um descanso ali em casa, mas ele tem que voltar para o próximo ciclo. E assim a gente vai, fazendo um número determinado de ciclos, né, para o protocolo. Mas não fica direto, né? Então, a gente tem essas fases de quedas e subidas aí, com períodos de folga, né? A ideia é que o paciente vá descansar um pouco em casa e volte para seguir.
É assim que é a rotina, por uns meses, né? Terminando a nossa primeira fase da quimioterapia, tem a decisão de seguir para um transplante ou não. E aí a gente passa por uma segunda etapa, também de internação, depois alta, para seguimento, né? Então é uma jornada mesmo, sabe? Por isso a importância realmente, né, da pessoa, de alguma forma, né, por mais que seja muito difícil, minha gente, né, a gente entende isso, receber esse diagnóstico, mas você manter a sua esperança, a sua fé ali, e a importância do apoio, né, de quem está perto de você, da sua família, porque realmente é uma mudança de vida e tudo isso, né, ajuda e contribui aí para um melhor resultado, né? Com certeza, né, a forma de lidar, de encarar, esse paciente nunca está sozinho, tem uma equipe grande, né, dando suporte de nutrição, de psicólogo, de assistente social, de médico, né, os familiares, os amigos, então todo mundo assim em busca de ajudar, ficar firme, né, no processo não é fácil, né, mas tem muita possibilidade, né, de melhora, de cura, e se manter com fé e esperança, olha, do dia a dia eu vejo que é essencial. Faz a diferença, né? Não tem como, minha gente. É difícil, é triste, mas se a gente ficar só chorando, talvez não resolva. Então, se a gente conseguir sorrir e enfrentar ali, né? E você é forte, você é corajoso, você, né, tem um Deus aí que te deu essa vida toda aí. Então, vamos lá, lutar por a vida também, né? E isso ajuda, com certeza, muito profissional também, né? Eu, particularmente, tenho certeza. Né? Que faz toda a diferença pro tratamento. Agora, doutora, pra gente encerrar, então, eu gostaria que a senhora reforçasse, né? Hoje a gente falando sobre esse fevereiro laranja, que reforça, minha gente, a importância da conscientização, de estar atento à leucemia, para quem está nos acompanhando, né? Fala pra gente, quais são os principais sinais, no caso da aguda, né? Que é essa que a gente aprendeu, que ela dá os sinais mesmo, né? A crônica a gente tem que estar sempre fazendo exame, se cuidando, mas no caso da aguda, percebeu, busca ajuda o quanto antes. Isso, então ele vai se apresentar, né? Um conjunto, né? Não é só a mulher com alto fluxo menstrual, crônico, não é uma coisa isolada. Então, de uma forma mais rápida, se apresenta com sintomas, né, de cansaço, de palidez, você vê que você tá branco, você vê que você já não faz coisas que você fazia uma semana atrás, andar, correr, banho, tudo pra você começa a ser muito cansativo, não tem forças ali pra fazer, tá? Podem aparecer as manchas pelo corpo, então aqueles roxos pela pele, na perna, nos braços, sem que você tenha batido. Vai escovar os dentes, sangra o dente, vai fazer xixi, tem sangue, o fluxo da mulher de repente descontrolou, a garganta pode machucar, a gengiva inchar, aparecer com febre. Então essas coisas em conjunto são os principais aí sinais e sintomas, né, de uma forma mais súbita, que você tem que ser avaliado. Pode ser que não seja. Pode ser que você esteja num outro processo aí infeccioso. A gente tá vendo a dengue, né? Sim. Que a plaqueta baixa também, causa sangramento. Mas assim, o conjunto pra gente vai ser muito importante, né? Então, tendo isso, procure uma avaliação médica, que é a única maneira da gente te direcionar se tem uma suspeita aí de uma leucemia ou não. Com certeza. E confiar, né, doutora? Buscar ajuda e com certeza fará diferença. Doutora Ana Carolina Mourão Torelli, hematologista do Hemacor, Centro de Hematologia aqui em São José dos Campos, hoje participando conosco. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença. É uma alegria sempre tê-la conosco aqui, falando sobre saúde, né, que é o nosso foco. A saúde de uma forma de esperança, né? A doença existe, mas a gente tem que ter esperança que também a gente vai conseguir, se não curar, mas vai conseguir controlar e vamos seguir a vida em frente aí. Obrigada e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço a você e a Rádio Canção Nova. Com certeza. Pra quem quiser seguir também, tem um Instagram, né? Da Hemacor, né? Tem a gente bastante posta dica, bastante informação, né? Importante buscar informações confiáveis também, né? Não buscar informação que possa mais te deixar preocupado ou não é uma informação correta, né? Só procurar lá, Hemacor, com H, né? Hemacor. E você tem lá o Instagram para encontrar mais detalhes. Obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigada a você. Até a próxima. 1h27. E sempre antes de encerrar, a gente traz uma reflexão do dia. E hoje, minha gente, a reflexão é uma frase do Papa Francisco. E providencialmente, talvez tenha muito sentido com o que a gente fala hoje. Diz o seguinte: Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados. Aí uma reflexão para que você possa levar nessa sexta-feira e também para toda a sua vida.
1h mais 27. Assim nós chegamos ao final do programa Abre Aspas. Hoje, sexta-feira, dia 16 de fevereiro. Agradecendo a sua companhia, a sua participação. E não se esqueça, o programa Abre Aspas volta na segunda-feira com mais um tema para você. Aliás, você que quiser sugerir algum tema, algum assunto aqui pro programa, manda pra gente um WhatsApp aqui no 12 30 19 8801. Com alegria a gente vai providenciar aí um convidado para falar sobre esse assunto. Ótimo final de semana a todos. André, muito obrigada pelos trabalhos técnicos. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.